significa isso, é como um porco. E Yeshua é que seu nome seja apagado e não seja lembrado para todo sempre, que foi o nome que está no Talmud dos judeus. O nome mais provável, se realmente em hebraico o nome da pessoa é a reputação da pessoa, o nome de Jesus mais próximo seria algo como Deus salva, ou Deus é a salvação, ou em hebraico, né? E as pessoas falam alguns nomes, mas eu não sei dizer ao certo, eu não tive essa revelação. As pessoas dizem que é Yahusha, eu não sei, mesmo estudando um pouco de hebraico, eu não sei exatamente o nome, eu não vou ter a pretensão de falar que eu sei o nome correto. Por isso que eu falo até o nome que é mais simples, que todo mundo já sabe. Que é Jesus? Mas Jesus significa... como um porco. Como um porco. Isso é como um porco. E Deus salvará aqui? Onde é que entra? Não entendi direito. É provavelmente o verdadeiro nome de Jesus, porque é a reputação dele, era sobre o que ele falava. Então, na verdade, Jesus ele não é Jesus. É isso? Maria não é Maria, Maria é Miriam, em hebraico. Maria nunca chamou Maria, as pessoas rezam para Maria, mas nunca existiu Maria. Isso significa o quê? Qual a consequência de a gente saber que o nome dele é esse? O nome verdadeiro de Deus não pode nem ser dito pelo homem. Na verdade, nenhum homem. Pode vir 10 mil caras aqui, 10 mil caras espiritualistas, falando, eu sou espiritualista e tal, eu sei o nome de Deus. O nome de Deus não pode ser pronunciado justamente pela questão da ressonância. É um nome sagrado. Os nomes que a gente usa são nomes... não são reais. A gente chama de Deus, mas na verdade o nome de Deus não é Deus. Todo nome, tudo que você fala, emite uma vibração, tem uma frequência. Se você, por exemplo, o homem, nenhum homem, nem no judaísmo, nem no cristianismo, bom, no cristianismo tem Jesus, mas nenhum homem tirando Jesus, tá, que Jesus era sem pecado, era diferente da gente, Jesus não pecou. Já teve tempos que eu achava que Jesus tinha pecado e tinha sido convertido no início, quando eu tinha essa filosofia meio espiritualista no negócio. Mas eu entendo que ele realmente é o cara que a Bíblia inteira dos judeus promete como Salvador, porque a Torá, que é a Bíblia hebraica, promete um Salvador, promete um cara que vai salvar o povo, tá? Tanto os gentios quanto os judeus. Só que eles acham que é alguém que vai aparecer agora e vai salvar o mundo de estar tomando picadas, botando chips, como por exemplo já existe nos países nórdicos, ou acha que vai resolver um mundo lotado de pecado através de um poder de governança. Os judeus de hoje são, desculpa falar, mas são idiotas, né? E assim, Jesus, que é verdadeiramente o Salvador, por quê? Porque toda a escritura dos judeus se cumpriu naquele cara. Ou seja, tudo que os judeus acreditam é sobre um Salvador. E esse Salvador eles mandaram matar. E isso tudo que a gente está vivendo é um endgame. A gente vai viver um endgame agora. Sabe o que é endgame? Por causa disso? Porque eles crucificaram ele? Cara, porque na verdade a gente está aqui por causa do pecado. Deus não ia deixar esse mundo para os pecadores para sempre. O que a gente está fazendo aqui, então? Na verdade a gente está aqui para... A gente, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui é uma pergunta meio relativa. O que eu falo para vocês, de mim. Eu entendi o seguinte: esse mundo foi dominado pela mentira. Satanás mentiu para Eva e através da mentira você escraviza as pessoas. Isso eu já percebi, isso é real. Se você acredita na mentira, por exemplo, por que todo cara muito rico faz questão de abrir uma instituição, uma faculdade, uma escola? Por exemplo, Jorge Paulo Lemann, Fundação Estudar, McDonald's, Universidade do Hambúrguer. Então você aliena as pessoas através do conhecimento mentiroso, você aliena as pessoas através de merda, certo? E depois você controla elas, é assim que funciona. Satanás mentiu pro homem, o homem acreditou, no caso foi a mulher, o homem caiu, né, por causa da relação, e o homem se tornou escravo de Satanás. O homem, na verdade, saiu da presença de Deus, porque Deus não faz presença no pecado. A nossa função aqui é nos redimir dos nossos pecados, é perceber que a gente é pecador, perceber que a gente é pequeno, e falar assim: Deus, me perdoa, Deus. Você não nasceu para se esforçar, você não nasceu para mentir, você nasceu para ter vida farta, para ter uma vida boa. O verdadeiro sucesso não é o trabalho que esses caras falam de empreendedorismo de palco, isso é tudo mentira, isso é balela. Eu vou empreender dor nos outros para ser feliz. Empreender dor nos outros. Como assim? Eles falam isso? Eles falam, você precisa... O que é o papo do empreendedor? É você ter um monte de funcionário, é você ter um monte de... Você é um chefe. Você é o cara. Você é o ídolo da galera. Eu sou Flávio, eu sou milionário. Entendeu? Eu sou bilionário. Você quer ser bilionário? Me segue. Como se eles soubessem realmente porque eles são bilionários. Eles são bilionários porque eles mentem. Quando você mente, Eu estou te falando uma coisa que eu ensinei pro Rayan, pra todo mundo. Se você continuar mentindo e enganando as pessoas, elas vão ser suas servas, elas vão ser suas escravas.
Deixa eu te perguntar uma coisa. E você vai ganhar dinheiro em cima delas. A relação do dinheiro. Como é que a gente deve se relacionar com o dinheiro? Porque a gente precisa de dinheiro para conseguir viver A gente nesse não precisa mundo. de dinheiro. O dinheiro, na verdade, o dinheiro é uma moeda de troca. Se você não tiver dinheiro, mas tiver milho, você consegue trocar, não consegue? Por ovo ou por arroz. O dinheiro, na verdade, foi uma maneira que o homem se adaptou a fazer trocas facilitadas, porque é muito mais difícil Claro. andar com 10 mil bois aqui Sim, sim. e pegar dinheiro. Só que o dinheiro, antigamente, ele era algo que ele tinha uma matemática por trás. Por exemplo, o petrodólar lastreado. era lastreado em ouro. Hoje o dinheiro, na verdade, é uma máquina imprimida, e por isso que o governo consegue imprimir, por exemplo, um Bolsa Auxílio para todo mundo. E as pessoas adoram Bolsa Auxílio. As pessoas acham que podem ganhar dívida, porque que é dinheiro? Dinheiro é dívida. As pessoas querem ter dívida com o governo. Ou seja, a melhor forma de você gerar escravos, a melhor forma de um governo gerar escravos, a melhor forma de um governo gerar escravos é entregando dinheiro para eles, porque é dívida. As pessoas começam a dever o governo. Como é que uma pessoa que necessita de dinheiro agora para comprar As comida... pessoas necessitam de Deus. Sim, mas eu quero levar para um exemplo prático. Não tem exemplo prático. Claro que tem. O cara que precisa da grana para... Calma, eu quero fazer uma pergunta para Você está fazendo uma suposição errada. Não, faz a pergunta. É uma suposição errada. Tá bom. Quem Então, busca Deus... Então, se não pergunta nada, não Cara, aprende nada. a necessidade do dinheiro... A necessidade do dinheiro... Eu não queria entender isso. Ah, para disso. A necessidade do dinheiro vem do erro do homem. Na verdade, o homem ele precisa de Deus. Primeiro buscar a Deus. Primeiro busca o reino dos céus. Uma vez que está tudo corrompido. Uma vez tudo corrompido, são servos dos E escravos. o cara tá precisando de dinheiro para comer. Como é que o cara faz? Muita gente morre nisso, né? Cara, a pessoa tem que... Desculpa falar. Deus, ele tá realmente tentando salvar todos. Todos eu não sei, mas... Todos é todos. É que tem gente que não quer se salvar. Tem gente que quer... Aqueles que, por escolha própria, decidem ficar na merda, igual tipo um porco, esses não adianta. É um esforço... Deus não faz esforço desnecessário. Deus está falando por todos. Hoje existe muitos meios de comunicação. E outra, os pobres sabem mais de Jesus do que os ricos. Não existe ninguém que tenha fé em Deus verdadeiramente, ninguém que conhece Jesus, que fala Jesus Cristo é o Messias, não existe que passe fome ao ponto de morrer de fome. Existem pessoas que estão cobertas de pecados, cobertas de problemas, e que na verdade elas precisam se arrepender e precisam buscar a Deus. Tá? Tem muita gente que você vê, eu por exemplo, eu sou sem sucesso, não sei se você me acompanha, mas eu entrevistava mendigo. Minha tarefa por muito tempo era ficar debaixo do mastro conversando com mendigo. A maior parte dos mendigos que eu entrevistei de São Paulo, por exemplo, eu via padrões. Por exemplo, você olha um cara que está aqui morando na rua em São Paulo, você acha que o cara não tem dinheiro, mas na verdade, eu digo que a maior parte das pessoas que eu entrevistei eram caras que mataram a mulher e o cara que estava comendo a mulher e que ele viu. E aí fugiram da sua cidade. Por exemplo, ele pegou a mulher no adultério, ele matou a mulher e fugiu pra cá. Porque, me desculpa, você não tem pai? Não. Pai, mãe, você teve pai, mãe? Mas você sim, teve... Seu pai tinha casa? Não sei, meu pai abandonou e passou. Tá bom, mas sua mãe tinha casa? Então, sua mãe tinha casa. Se você precisar ir pra casa da sua mãe, você não vai? Por que as pessoas às vezes vivem na rua querendo se esconder? Porque deve ser uma péssima relação da família. Não, elas cometeram alguma coisa que às vezes elas têm que fugir. Matou alguém. O teu ponto é que todas as desgraças humanas vêm do pecado, seja do adultério, do assassinato. Todas as desgraças humanas. Sim, com certeza. Consciente ou inconsciente. O que eu quero entender assim, é pecado completo eu buscar